O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu, Santuário da Rainha da Amazônia, Casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, hoje a Igreja comemora a memória do bem-aventurado Santo Inácio, bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, 39 companheiros que perderam a vida. Inácio, que já estava missionando, evangelizando aqui no Brasil, logo no começo, não era uma missão fácil. Tinha que converter os naturais da terra, tinha que catequizar, orientar os que vinham de Portugal para cá, tinha que evangelizar os que já nasceram aqui. Era um trabalho grande. E ele se vai a Portugal e a Espanha recrutar outros padres, seminaristas, irmãos, para ajudar na obra da evangelização. Com ele, 40 missionários. 40! Que diocese, que prelazia não ficaria satisfeita ainda em nossos dias de receber o reforço de 40 sacerdotes, de 40 evangelizadores. Nossa, que alegria seria! Vocês já imaginaram? Se hoje em Belém aportasse uma tropa de soldados qualificados? No entanto, no caminho, eles caíram na mão de piratas, porque os mares eram infestados deles. Do norte da África, piratas muçulmanos. Da Inglaterra e da Holanda, piratas protestantes, os inimigos da fé. E nós diríamos: Jesus, nós cairíamos nessa tentação, porque diante de uma tragédia, que se nós formos ver, foi uma verdadeira tragédia. Você imagine, você vai receber um reforço, você tem 2, 3 filhos que trabalham em São Paulo e que estão vindo de volta para casa, trazendo o que ganharam lá, os recursos que eles ganharam, e esses 3 filhos morrem num acidente na mão de assaltantes. É uma desgraça. E nós perguntaríamos, e nós temos essa tentação, viu? Quando nós nos deparamos com uma tragédia dessas, de nos desesperarmos e perguntarmos: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Mas essa pergunta não deve ser colocada, porque o Senhor não nos deve satisfações. Nós sim,
nós devemos satisfações a Ele. A pergunta que nós podemos fazer ao Senhor é: para quê? E a resposta não é difícil. Foi para a edificação da igreja, para a exaltação do nome de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar para a edificação da igreja. Porque aqueles homens, aqueles 40 homens, Inácio e seus companheiros, portugueses e espanhóis que para cá vinham para dar a vida pela evangelização. E de fato eles deram a vida. E não só a vida, mas também a morte. Quem se recorda do nome dos seus assassinos? Quem registrou o nome deles? Ninguém. Mas eis que o nome de Inácio e seus companheiros são recordados pela igreja como heróis da fé. Heróis da fé. E o exemplo deles nos edifica, porque eles deixaram a sua terra, aquilo como nós diríamos hoje, a zona de conforto. Eles deixaram sua zona de conforto e se desacomodaram para se lançar à obra da evangelização, encarando todos os perigos, porque quando eles tomaram aquele navio, lá nas costas europeias, eles sabiam que os mares estavam infestados de piratas, geralmente piratas anticristãos. Eles sabiam que iam enfrentar aqui um clima ao qual eles não estavam adaptados, a um local que estava sendo recém-evangelizado. Ainda havia muito trabalho para fazer. Toda uma população nativa para ser catequizada, para ser conquistada para as hostes de Cristo. Então eles tinham consciência dos perigos. Alguém podia dizer: não, não vai não. É muito perigoso. É muito longe. Mas eles, por amor a Cristo e à igreja, se lançaram aos mares bravios, se destinaram a terras desconhecidas, a climas inóspitos, e vieram dar sua vida pela evangelização. E hoje nós os rememoramos e agradecemos a Deus, porque o testemunho dos mártires edifica a igreja. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Sim, porque ainda hoje o Senhor suscita homens e mulheres que têm a coragem de abraçar a aventura da evangelização. E hoje os perigos são tão grandes como estão. Hoje também a igreja enfrenta a ameaça dos muçulmanos. Hoje a igreja também enfrenta a pirataria das seitas. Hoje a igreja enfrenta os corsários do secularismo. Hoje a igreja enfrenta aqueles filhos que são fracos na fé, que constituem uma verdadeira quinta coluna. Quinta coluna. Padre, o que é quinta coluna? Quinta coluna é uma tropa de infiltrados que por trás das linhas de defesa trabalha em prol do inimigo. Quinta coluna é aquele que faz o gol contra, numa linguagem mais popular. E quando é que eu, como cristão, como católico, sou quinta coluna? Quando eu não dou testemunho do Evangelho. Quando eu digo que sou católico, mas apoio tudo que é anticristão. Discordo da igreja. A igreja é contra o aborto. Você diz: eu sou a favor.
A igreja é contra a mentalidade divorcista e você diz: eu tenho que promover o divórcio. A igreja é contra a eutanásia e você diz: a eutanásia é um ato de piedade. Onde é que um crime é um ato de piedade? Onde já se viu assassinato em primeiro grau ser ato de piedade. Entender o que é um quinta coluna? É aquilo que Jesus diz: aquele que comigo não junta, espalha. E todos esses perigos nós enfrentamos hoje. E nós somos chamados também a dar a nossa vida pela evangelização, enfrentando toda essa sorte de perigos. Porque a barca da igreja navega nos mares revoltosos da história. Isso mesmo. E o Senhor nos chama, como chamou a Inácio de Azevedo e seus companheiros, para que nós tenhamos também a coragem de dar a nossa vida pela evangelização, pela expansão do reino de Deus. E no Evangelho nós vimos Jesus louvar o Pai: Pai, eu te louvo. Qual o motivo do louvor de Jesus? Porque Jesus manda os seus discípulos em missão e os pequeninos acolhem o Evangelho. Aqueles que se consideram sábios e grandes se fecham à ação de Deus. É como o texto diz, e uma música, uma melodia que eu ouvi numa andança, nessas minhas andanças pelo Brasil, que canta mais ou menos assim: os sábios e os grandes se fiam em si mesmos, mas os pequeninos confiam em tua luz, ó Senhor. A melodia me escapa agora, mas os versos são esses, que são uma versão desta passagem do Evangelho. Então Jesus louva por isso, porque aqueles que se engrandecem ou que põem a sua confiança em si mesmos se fecham à ação de Deus. É o soberbo que foi tão bem descrito na primeira leitura de hoje, tirada de Isaías 10, a partir do versículo 5. O rei da Síria vai ser suscitado para o Senhor. A Síria é a região onde hoje está o Iraque. A Síria era a grande potência daquele momento. Era o poder militar internacional. Era os Estados Unidos daquela época. E o rei da Síria, o Senhor diz que ele tem uma missão. Qual a missão? Ele vai ser instrumento da cólera divina, instrumento da correção. E quem é que o rei da Síria vai corrigir? O povo de Israel. Aquele povo que tinha se transformado num povo de quinta colunas. Povo rebelde, povo apóstata, que tinha abandonado a fé no Senhor. Povo herético, porque negava as verdades de Deus. Povo cismático, porque se separou de Deus. E o Senhor manda, o Senhor entrega os israelitas na mão dos assírios. Ou nós poderíamos até dizer melhor, os próprios israelitas, porque abandonaram a sua fé, se entregaram nas mãos dos assírios. Lembremos que Santa Joana d'Arc já dizia: a fé é a nossa força. Se nós perdemos a fé, perdemos a força. E um povo que perde a sua fé, perde a sua força. Por que nós estamos em crise no Brasil? Porque os grandes de nossa pátria se afastaram de Deus. Se afastaram de Deus e querem afastar o povo da lei de Deus. E aí estão caindo. Todos nas próprias, tropeçando nas próprias pernas. Porque eles mesmos perderam a fraqueza. Aliás, a força, e se entregaram às suas fraquezas. E o rei da Síria se ensoberbece,
Olha o que o profeta nos diz, que o assírio pensava. Ele achava que estava fazendo e acontecendo por conta própria. Realizei isto pela minha força, pela força da minha mão e com a minha sagacidade, pois eu tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes dos altos postos. Com minha mão empalmei como um ninho a riqueza das nações. Olha, é o soberbo falando. Cuidado você, para não se tornar assim também. Reconheça que a riqueza que você tem, o talento, a saúde, a força, a beleza, são graças do Senhor. Se o Senhor te deu poder, posição, riqueza, foi para que isso fosse uma bênção na tua vida e na vida dos teus irmãos. Mas não faças como o soberbo rei da Assíria, ou como os soberbos fariseus, ou como aqueles que abandonam a fé da igreja. Confiam em si, na sua força, na sua sagacidade. E nós sabemos o que o Senhor faz com os soberbos, não é? O salmista nos revela que o Senhor abate o soberbo, humilha o soberbo, derruba o soberbo até o chão. Porque o Senhor também entregou o rei da Assíria e o seu império nas mãos de outros. Está vendo? Cadê a tua força? A nossa força, meus irmãos, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E foi essa força, essa crença, essa fé que moveu os nossos bem-aventurados irmãos, Padre Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, a abrir mão de todo o conforto e a expor a sua própria vida para o engrandecimento do reino de Deus e a expansão do império da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.